Bom, vamos dar início ao nosso seminário de hoje, que essa Procuradoria-Geral tem alegria em receber mais uma parceria com a professora Carina Fritz, que já é da casa, já trouxe aqui outros eventos. Guten Morgen, willkommen Sie in Procuradoria. É uma alegria estar aqui com a professora Cláudia Lima Marques, marco teórico do direito do consumidor no Brasil, nossa procuradora Bruna Tiafon, que é estudiosa do direito do consumidor e estudiosa também do direito civil, querida Carina Fritz. A Procuradoria ela tem se destacado nos últimos anos recepcionando diversos eventos internacionais. Nós recebemos recentemente também a ministra da Suprema Corte alemã, a ministra Ines, qual é o sobrenome dela? Herta. E próximas semanas receberemos professores da famosa Escola de Direito Carioca, Civil, Camerino também. Também receberemos aqui na Procuradoria. Enfim, devolvendo para a sociedade, para a academia, para os registros que nós fazemos aqui em nossos vídeos e também aos nossos estudantes e residentes aqui da casa, um pouco do conhecimento, digamos, mundial acerca do direito, dos debates do direito. Então, quero agradecer muito à professora Cláudia Lima Marques por trazer esse evento aqui à Procuradoria, também à professora Carina Fritz, por mais essa parceria. As portas da Procuradoria estão abertas para todos os eventos que as senhoras queiram fazer aqui no Rio de Janeiro. E também agradecer mais uma vez à procuradora Bruna Tiafon, que irá debater logo em seguida no primeiro painel. Passar a palavra agora à professora Carina Fritz para abertura e depois passo a palavra à professora Cláudia Lima Marques. Bom dia a todos. Eu queria agradecer inicialmente à Procuradoria-Geral do Município, Daniel, por essa parceria, por nos recepcionar aqui sempre tão bem. Cumprimentar também a Ana Paula Bonomo, procuradora Bruna, um prazer conhecê-la. Meu nome é Carina Nunes Fritz, eu sou professora aqui da Escola da Magistratura e sou secretária-geral da Associação Luso-Alemã de Juristas, que é uma associação que tem por objetivo exatamente fazer um intercâmbio entre o direito brasileiro e português, lusófono, digamos assim, e direito alemão. E a nossa tarefa aqui, né, professora Cláudia, cumprimentar também a professora Cláudia Lima Marques, que, como o Daniel já falou, é uma das grandes expoentes do direito do consumidor. E, mais ainda, a professora Cláudia Lima Marques é uma das professoras que mais fomentam o intercâmbio entre os direitos brasileiro e direito alemão, sobretudo. E, hoje em dia, eu acho que é muito mais importante ainda esse diálogo com o direito alemão, embora nos pareça uma língua muito distante, e efetivamente o é, mas nós devemos lembrar que nós viemos da mesma família do direito romano-germânico. Então, as nossas bases são muito parecidas e isso facilita muito o intercâmbio e essa troca entre o direito brasileiro e alemão. E esse evento de hoje aqui é mais um evento que nós promovemos exatamente para dialogar com a Alemanha. E nós temos a honra de ter um grupo de convidados do mais alto nível, professora Beata Gesell, que eu gostaria de saudar, professora da Universidade de Munique, o professor Thomas Müller, que é professor da Universidade de Augsburg, especialistas exatamente nessas áreas que nós vamos tratar hoje, direito civil, direito privado europeu, direito comercial, o caso do professor Thomas Müller. Então, hoje nós vamos ter aqui convidados do mais alto quilate para nos falar sobre esses impactos do direito digital na área de consumo. Então, eu quero agradecer todos os nossos convidados estrangeiros, na pessoa da professora Beata Gesell e do professor Thomas Müller, e dizer que o Brasil sempre os recebe de braços abertos. Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para a professora Cláudia Marques, também de fazer uma apresentação acadêmica também, que eu sou professor de Direito Civil também aqui da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Minha tese de doutoramento é, sobretudo, de certa maneira, baseada nos ensinamentos da professora Cláudia Lima Marques, foi sobre superendividamento, antes mesmo da própria lei aqui ser editada no Brasil, que foi uma conquista, sem sombra de dúvida, de uma luta histórica da professora Cláudia Lima Marques. E gostaria agora de passar justamente a palavra para a professora Cláudia Lima Marques, para dar também as boas-vindas aos seminários e aos seminaristas. Bem, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer, um orgulho mesmo estar aqui. Queria agradecer muito ao professor Dr. Daniel Bucar, que é um pioneiro nesta área, né? Os seus esforços para transformar essa escola da Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro em um exemplo para o país. Então, muito obrigado pelos seus esforços e queria saudar de forma muito especial a professora doutora Karina Fritz Nunes, que é um orgulho nosso da Associação Luso-Alemã de Juristas, uma das grandes incentivadoras desse diálogo Brasil-Alemanha, nossa secretária-geral, mas um trabalho assim magnífico há anos em pró dessa cooperação acadêmica, desta troca mutuamente benéfica, não é? Principalmente benéfica para nós, brasileiros e latino-americanos. Então, de público, professora Karina, gostaria de agradecer os seus esforços, que são realmente muito importantes. Também o seu trabalho na coluna Migalhas, né, trazendo para o público brasileiro em geral, todos os advogados, teorias e novidades, tanto europeias quanto alemãs, não é só alemãs, né? Acho que vai até um pouco mais além, pega essa parte das novas jurisprudências europeias. Então, muito obrigado por seu trabalho e também pela recepção que todos nós tivemos aqui. Queria saudar também a doutora Bruna Chacon, que será também nossa anfitriã aqui, debatedora, não é? E dizer que esse evento é um evento para nós de muita alegria, porque começou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele era um evento até maior, não é, Karina? Mas a enchente que nós, infelizmente, sofremos no Rio Grande do Sul, acabou transferindo o encontro da Associação Luso-Alemã de Juristas para março do ano que vem, porque o aeroporto de Porto Alegre fechou. E os colegas que aqui estão, liderados pela professora Beata Gisel, né, especialmente a professora doutora Carolina Mella-Ranich, da Universidade de Halle, e o professor doutor Markus Ahns, da Universidade de Bielefeld, assim como a doutora Anne-Christine Meyerhoff, da Universidade de Munique, a LMU, não é? A professora Beata Gisel também é da Universidade de Munique. Está aqui também o professor Thomas Möllers, de Augsburg. Nós fazemos parte de uma rede DAD-CAPES de pesquisas em direito do consumidor. E essa rede de pessoas maravilhosas, eles disseram assim, mesmo sem aeroporto, nós vamos a Porto Alegre. Então, eu queria agradecer e pedir uma salva de palmas para eles, porque são amigos mesmo. Mas quando os anjos viajam, até a chuva não atrapalha, viu? E o aeroporto de Porto Alegre abriu uma semana antes do nosso evento, para a nossa alegria, né? Queria saudar também, de forma muito especial, a professora Rosângela Cavalazzi, nossa coautora, né, em superendividamento, o senhor que é um especialista no tema, grande luz que nos ilumina aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Tenho a honra de ser coautora com a professora de vários livros, né, uma amizade e um trabalho conjunto entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a PUC-Rio e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul de muitos anos. Então, muito obrigado, professora. A professora ia a Porto Alegre, né? Mas, infelizmente, não foi possível em virtude desse problema do aeroporto, né? Mas nós viemos aqui lhe visitar também.
Então, esse evento ele representa, de um lado, a vontade de dialogar, né, de discutir temas novos, como o reflexo do mundo digital, e, ao mesmo tempo, nós já produzimos 4 livros, essa rede. Acho que tu tens um, né? Não sei se podes mostrar. Esse é o nosso primeiro livro, de 2015, foi um congresso em 2014. Temos um livro na Alemanha também, sobre quem é o consumidor. Então, essa rede é muito ativa. Pretendemos, doutor Daniel Albuquerque, depois desse evento, também publicar alguma coisa conjunta, quem sabe poderia incluir o crédito digital, ou algum tema, vamos dizer, a professora Karina também, que tanto escreve, não é? E belíssimamente, poderia colaborar conosco e, com isso, participar dessa rede, né? Porque é uma rede realmente muito frutífera, e nós estamos especialmente felizes por abrir essa possibilidade de vir ao Rio de Janeiro e conhecer um pouco melhor essa belíssima cidade. Fomos nós e o pessoal do G20, que escolheu exatamente esse final de semana para vir. Mas isso significa que o Rio realmente atrai muito e é uma cidade maravilhosa, eles estão encantados. Então, meu muito obrigado. Nós somos todos amigos. Queria agradecer de público também a ajuda do Brasil durante a enchente em Porto Alegre, foi decisiva. Realmente, se nós observamos, nós tivemos apenas não, né, mas o número de mortes ficou em menos de 60 mortes, justamente porque tivemos imediatamente grande ajuda do país inteiro. Tivemos, num determinado momento, mais de 16 mil pessoas abrigadas, né, em todos os lugares da cidade. Foi impressionante, nunca tinha visto uma coisa dessa. Foi uma catástrofe. Mas a catástrofe foi bem menor com a solidariedade do Brasil. Então, também fica aqui de público o meu agradecimento. Então, sem mais delongas, eu vou já desfazer aqui a mesa de abertura e deixar a professora Cláudia Lima Marques e a procuradora Bruna Tiafon para já seguir para o primeiro painel, que contará também com a professora doutora Beate Gesell. Eu vou passar a palavra, introduzir a professora Beate Gesell. Espero ter pronunciado corretamente. Ela é professora doutora da Universidade de Munique e ela vai falar, a exposição dela hoje vai ser sobre o Digital Services Act. E eu espero que a gente possa... Não? Ou está errado? Perdão. Posso mencionar? Sim. Bom, saudando a professora Vivian, vou falar um pouco em português. Saudando a todos. Nós, efetivamente, mandamos duas palestras, né, para o Rio de Janeiro e uma para Porto Alegre. E a palestra em Porto Alegre foi sobre o Digital Services Act, que é uma nova norma europeia, e aí eu que vou falar sobre o Digital Services Act. E a professora escolheu falar sobre a crise dos contratos, um tema mais civilista, justamente para homenagear a professora Karina Fritz, que tem um trabalho tão importante sobre a revisão dos contratos, a quebra dos contratos. Então, acho que isso vai complementar a mesma temática depois com a reforma. Ok. Se puderem botar o PowerPoint da professora, acho que já está em português. Ela fez especialmente para nós os PowerPoints em português. Ela vai falar alemão, então tem a tradução, mas o PowerPoint já está em português. Vamos ver se a gente consegue. Portugiesisch, ja, wunderbar. Não, das ist von Ann-Kathrin. Ja, ich nutze vielleicht
Genau. Ich möchte zuallererst mal, Bom, primeiramente, ich möchte mich zuerst mal ganz Primeiramente, gostaria do fundo do meu coração agradecer pelo convite de hoje, que toda a nossa rede, com os colegas e as colegas, Arts, Mella, Hanisch, Möllers, a minha doutoranda professora, a Mayerhofer, que por esse convite eu agradeço à Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro e também no nível das universidades, os nossos colegas, as nossas colegas, a querida professora Cláudia e a professora Karina Fritz, por toda essa organização. Nós temos muita alegria de falar aqui nesse evento. Eu gostaria de esclarecer que eu vim preparada para falar sobre qualquer um dos temas que eu mandei a apresentação, mas eu acho que aqui vai ser muito mais fundamental falar sobre esse tema em tempos de pandemia, por tudo que nós passamos, e acredito que seria mais interessante até. E estamos esperando, então, só a apresentação do PowerPoint e que, em seguida, poderemos começar. Froh, dass wir hier sein können. Wir haben auch schon ein bisschen Rio gesehen. Eu consegui ver um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro, e nós sabemos muito na teoria, mas é uma sensação realmente muito diferente quando nós estamos aqui presencialmente. Muito obrigada mais uma vez por me receber aqui nesta cidade, por me mostrar essa cidade tão maravilhosa. Estamos aguardando o PowerPoint, a apresentação. Não sei se talvez a apresentação pudesse ser apresentada em algum PowerPoint, ou se tiver algum PowerPoint com essa apresentação, ou no computador. Muito bem, senhoras e senhores, eu me desculpo por essas dificuldades com a apresentação. Aconteceu que, de última hora, uma colega se disponibilizou a traduzir a apresentação, e só que chegou um pouco tarde aqui. O meu tema qual é? O meu tema é a questão como o direito, ou o direito dos contratos, deve lidar com crises que não são previstas pelos parceiros do contrato. Nós vivemos isso durante a pandemia. A pandemia não era uma questão conhecida, obviamente. Nós conhecíamos a gripe espanhola no começo do século XX, mas concretamente ninguém lidava, ou muito poucas pessoas tinham lidado com a pandemia ou contavam com isso. Existem várias outras crises que a gente não conta com elas. Existem guerras, aconteceu a enchente lá em Porto Alegre, e nós não contamos sempre com isso, apesar de já ter tido algum histórico com isso, como já havia tido um histórico com enchente em Porto Alegre, e realmente nós gostaríamos de falar sobre isso. A minha tese principal é que nós temos um direito de contratos que deve ser resiliente e robusto, que com muita franqueza reconheça que as pessoas lidam com crises que não são previstas pelas pessoas, que os contratos precisam funcionar bem, as normas precisam funcionar bem. Se nós tivermos um certo otimismo, não só sempre contarmos com o pior. E a minha tese é que o direito dos contratos seja, de certa maneira, que as pessoas não contem somente com o pior. Já falei sobre a crise da pandemia. De modo geral, podemos dizer que pessoas responsáveis pelo contrato, elas não podem prever a questão, mas precisam manter
as condições do contrato e as coisas podem ficar mais caras e pode perder a produtividade, pode perder algum valor, o contrato pode perder, por causa da crise, o seu propósito. Existem várias perturbações possíveis. A pergunta central é como o contrato deve lidar com as coisas que nós achamos que são básicas, que são fundamentais. E nós temos o fundamento do contrato e a questão é como que esses compromissos devem ser mantidos e qual o alcance deve ser e como que e o que ele deve deixar de fora. No caso de uma crise como essa, nós temos uma discrepância entre o conteúdo do contrato e a realidade. E eu queria mostrar para vocês uma ilustração. Eu peço desculpas pela péssima qualidade do design. Desenho não era o meu forte, mas imaginem que o que vocês veem aqui é a realidade quando você assina um contrato. Aqui, no momento que você assina esse contrato, como é que você determinaria o conteúdo do contrato? Seria assim, esse aqui é o conteúdo do contrato. E como que ele pode se adequar ao ambiente ali dentro dessa realidade, dessa ilustração. Então, uma crise aparece. O que acontece, então, é que o conteúdo do contrato não se ajusta mais à realidade. Esse é o problema central. E a pergunta é quais são as soluções que nós podemos dar ao problema. Isso é muito claro. Uma única solução não está à disposição. Isto é muito claro, essa é a solução seria mudar a realidade. Isso é uma coisa que nós não podemos fazer. Ou seja, fundamentalmente nós temos duas possibilidades. A gente pode dizer, tanto faz. A realidade mudou, no entanto, nós vamos nos ater ao contrato. Não podemos mudar. Ou a segunda possibilidade é não, o contrato foi pensado para uma realidade diferente. Então, agora, o que nós precisamos fazer é adaptar esse contrato. Então, nós precisamos mudar alguma coisa para adaptar à realidade. E aí, qual seria a solução correta? O que nós vemos na literatura sobre contratos? Nós sabemos já com antecedência, na literatura de direito contratual, que se diz, isso não é a tarefa do direito contratual. O direito contratual não foi feito para tempos de crise, foi feito para tempos normais, e isso não pode ser. O que o direito público, o direito tributário deve fazer. Nós temos que nos ater a isso. Isso não é de todo falso. Obviamente, o direito privado só pode ter um papel muito pequeno nisso quando nós temos uma crise, uma grande crise social pode acontecer. No entanto, nós, como direito contratual, temos que dizer às partes interessadas, vocês precisam pagar, o contrato precisa dar uma resposta a isso. Nós não podemos mudar a realidade. O contrato era para uma outra realidade, nós temos esta realidade agora. Desta maneira, o contrato deve dar uma resposta mesmo ao papel óbvio que a crise pode trazer. Então, vamos pensar na solução número 1. Das ist doch eigentlich der Fehler der Partei, dass sie keine Vorsorge getroffen hat für die Krise. Es gibt
Force Majeure, Klausen, Material Change, ja, alles Mögliche. Es gibt viele Möglichkeiten und tatsächlich findet man auch natürlich in den nos contratos em geral, principalmente nos contratos de negócio, encontra-se sempre cláusulas nos quais tentamos enfrentar os riscos. O problema, entretanto, é que certos riscos não são previsíveis de forma concreta. Pensem, por exemplo, nas asas da borboleta, que traz grandes consequências, né? Isso é um problema. Uma coisa que nós não conhecemos, não podemos incluir no contrato. E não podemos também distribuir as responsabilidades de forma justa. E com que intensidade, como é que eu posso realmente ditar uma cláusula de uma maneira bem concreta? Eu poderia dizer, de uma maneira geral, que as responsabilizações de forma geral, isso é bastante interessante, porque, por exemplo, na crise do Covid, houve muita briga, isso agora foi força maior ou não foi? E a mim não me surpreendeu em nada que isso ocorreu assim, porque nós, seres humanos, temos a tendência de nós não temos a modéstia, nós temos poucos conhecimentos, isso é muito interessante. Por exemplo, na pesquisa econômica, chega-se a pensar que só se fala de riscos quando você pode calculá-los, não se pensa no imprevisível. Quando a gente pensa em outras épocas, quando a gente não pode calcular, a insegurança é muito grande. Quando se fala em riscos, a gente não tem uma certeza. Por exemplo, grandes crises de endividamento, e a previsão dessas crises não funcionou. Que na verdade, nós temos a capacidade de prever muito menos do que pensamos que podemos. Gostaria também de falar de um livro, O Cisne Negro, que nós temos a tendência de pensar em exemplos do passado para nos orientarmos para o futuro, para nos transportarmos para o futuro. Pensamos, por exemplo, numa pandemia, mas não temos outras possibilidades, por exemplo. E também é interessante que nós vimos que o sociólogo Niklas Luhmann, de Porto Alegre, que já esteve na Faculdade de Porto Alegre, ele se questionou por que nós, seres humanos, fazemos isso. Porque sempre ao calcularmos as probabilidades, erramos. E a gente vê o tempo todo que as crises não ocorrem da forma que nós esperamos e, mesmo assim, não reconhecemos os mecanismos que geram essas crises. Falando agora, resumindo, não é, na verdade, possível, com cláusulas de um contrato, prever crises. Isso é o reino dos advogados, mas eu diria que não. Os partidos não têm como calcular essas cláusulas nos seus contratos. Quem tem que fazer isso é o direito contratual. No momento, agora fui na direção errada. Isso significa que é um resultado parcial, que nós temos que adaptar os contratos às crises. E é interessante também que, quando nós seguimos as orientações, as linhas dos diferentes sistemas jurídicos, por exemplo, do Traffic Common Frame, que os contratos, nem todos, em todas as crises, foram alterados, adaptados da maneira como se esperava. Na maioria dos ordenamentos jurídicos,
eles são adaptados quando um dos partidos tem desvantagens que não são aceitáveis. Sempre há uma grande desvantagem para um partido. Isso, por exemplo, também no parágrafo do Gesetzbuch, né, do Código Civil, parágrafo 313 do Código Civil alemão, que quando uma crise ocorre, a adaptação, a alteração, só pode ser feita quando há realmente um efeito muito grande, muito desvantajoso para um dos partidos. Então, se pode falar, ok, o contrato foi feito para outra realidade, mas quando as consequências são muito grandes, então o partido que está desfavorável em relação ao contrato, não podemos realmente justificar isso, porque o contrato foi feito em outra realidade. Eu acho que os motivos também são bem claros, e não é uma coincidência que esses mecanismos, até o limite, que nós perseguimos esses mecanismos até o limite, que os riscos regulares do contrato são mantidos também durante as crises, e que sempre agimos dessa maneira. Não é um exemplo, simplesmente um enquadramento jurídico age dessa maneira, se comporta dessa forma. Se não fizéssemos assim, se disséssemos, ok, temos uma crise, todos os contratos não são mais válidos, então nós iríamos, na verdade, agravar essa crise e não teríamos mais nenhuma segurança contratual. E por isso é correto que agimos assim e, ao mesmo tempo, nós conseguimos, dessa certa maneira, um impulso concreto para prever riscos previsíveis. Quando algo imprevisível ocorre, eu tenho que carregar as consequências. E os riscos que eu realmente posso calcular, então funcionam de outra forma. Não é um acaso que isso ocorre. Esse resultado a gente encontra de forma unitária estudando esses casos. E agora, eu gostaria também de questionar qual é, na verdade, o objeto da adaptação desse contrato e como esses contratos podem ser adaptados. E no direito alemão, essa pergunta também é muito feita, o que os partidos teriam desejado se eles tivessem previsto a crise? Uma pergunta hipotética, claro. Eu acho que essa questão não leva muito adiante. Exatamente pelo caso de não podermos prever o que vai ocorrer, eu acho que os partidos não podem responder esse questionamento. As partes. As partes não conseguiram prever a crise, né? Então, o que eles podem fazer? Por exemplo, se você aluga um negócio, uma loja, e alguém me pergunta o que você teria feito diferente se você tivesse previsto a pandemia. Aí eu diria, ok, então talvez eu tivesse alugado um local de vacinação, ou talvez eu tivesse pedido um aluguel mais alto. Não se pode realmente responder, e as respostas são muito gerais. O que a gente tem que perguntar, o que as partes teriam acordado se elas tivessem pensado que o contrato seria afetado por algo imprevisível. E não saberiam também que parte ficaria com a desvantagem nessa alteração. Então, se pode dizer
que uma parte leal teria dito, ok, nós dividimos as consequências em 50% e que sejam distribuídas de forma regular. Isso também tem que ser a medida e tem que ser previsível e também de confiança. Então, espera-se, então, uma justiça nesse caso. Isso fazem também filhos, ordenamentos jurídicos agem assim. Entre a conclusão e também eu gostaria de... No fim, eu gostaria de mostrar por que... Eu vou resumir novamente os resultados do que eu falei. As partes não precisam realmente tomar medidas para evitar crises previsíveis, eles têm que estar preparados para a adaptação dos contratos. Então, se há consequências excessivas, muito pesadas, então a distribuição teria que ser de 50% entre as partes. Se nos perguntarmos de forma metodológica o que fazemos, significa que a repartição contratual regular dos riscos é mantida até o limite das consequências excessivas, em caso de crise irregular, e levamos até um limite de crise. Corrigimos, então, o conteúdo do contrato. É isso que, metodologicamente, temos que fazer. E eu gostaria de mostrar agora, que eu achei bastante interessante durante a pandemia, em vários países a gente podia acompanhar isso, como aconteceu em vários países, a adaptação desses contratos e como ocorreu em vários países. E um exemplo simples, como esse método funciona muito bem, por exemplo, o caso das máscaras. Comprou-se máscaras antes da pandemia, e aí você já tinha um contrato feito, e, de repente, o preço das máscaras sobe de forma absurda. Então, se pode dizer... Então, chega-se a um limite de preço alto. Até esse preço, ele pode ainda fazer a entrega, mas depois de certo limite, num mês. E apenas quando os preços são muito excessivos, a gente vai corrigir isso. Ou o oposto, se a gente imaginar que as pessoas não podem mais a restaurantes por causa do lockdown, e os preços da cerveja, por exemplo, são muito reduzidos, então o vendedor vai funcionar da mesma forma para o vendedor, né? Ele pode abaixar o preço até um certo limite apenas. E agora, eu gostaria de mostrar uma situação onde isso não funciona, que a gestão de crise não funciona, e por quê? Isso foi principalmente... Há um outro caso também, mas eu gostaria de mostrar um caso especial. Por exemplo, foi o aluguel de locais de trabalho. Então, tivemos o shutdown, o caso de aluguel em espaços comerciais. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas e o inquilino já não pode mais vender roupas ali. E a pergunta, então, seria... o locador, ele pode pedir o aluguel desse imóvel? Ele ainda pode exigir esse aluguel? E a solução que foi encontrada, as soluções encontradas foram muito diversas. Alguns disseram, sim, aqui temos uma carência, ou seja, os aluguéis não estão mais compatíveis, e não pode mais vender roupas aqui. Os outros disseram que não, o risco ainda é aceitável.
e tivemos opiniões muito diversas. Foi o motivo também para essa palestra que eu estou fazendo aqui, porque eu resolvi me ocupar com esse tema, porque eu tive também discussões acadêmicas no telefone falando sobre esse assunto. E eu acredito que o motivo é que, com essa metodologia, com esses métodos, nós temos que, na verdade, transferir os riscos previsíveis aos riscos não imprevisíveis, né? E aí temos um problema muito grande, então temos que ver quais são os riscos regulares que são considerados. E essa situação temos aqui também, no caso desse aluguel, em quase todos os enquadramentos jurídicos, uma coisa é o aluguel adequado e o risco da pessoa que aluga, ou como é que eu posso fazer isso de uma forma que ainda traga lucros para mim, né? E aqui já não podemos dizer que se há um risco irregular, não podemos dizer que os órgãos públicos tenham que interferir se é adequado ou não adequado. Queria uma visão geral no fim. E os paradoxos que encontramos na jurisprudência, por exemplo, nos tribunais de Viena, eles decidiram que havia uma carência, que não se precisa pagar o aluguel, que, na verdade, não se pode utilizar aquele imóvel quando está tudo fechado. E aí se foi até a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, e se viu, por exemplo, um local de dança, onde não se pode mais dançar devido à guerra, durante a Primeira Guerra na Alemanha. Então, já não é mais funcional. Não, isso, na verdade, não é uma carência, foi o que se disse. Isso, na verdade, é um risco de quem alugou, do locatário. Isso também foi, em princípio, uma posição do tribunal alemão, e no parágrafo 13, e como uma base de negócios. Isso eu acho bastante interessante, que tenhamos todas essas soluções, e eu acredito que em tais situações não temos outra solução senão distribuir essas consequências em 50% para as partes. Por exemplo, na Espanha, temos uma lei que o locatário só paga metade do aluguel. Com isso, eu termino a minha palestra e me desculpo pelo problema ali com os temas diferentes. Bom dia, eu gostaria de agradecer pela brilhante exposição da professora Beata. Acho que a gente sentiu muito os efeitos da pandemia também nos contratos aqui no Brasil. Eu vou abrir para perguntas ao final da exposição das duas palestrantes. E eu acho que as duas palestras elas dialogam porque elas mostram a nossa dificuldade para lidar com o imprevisto, a dificuldade do direito. Na tradição romano-germânica, a gente começa com um apego muito grande e arraigado à previsão legal e às normas e ao que está disposto no contrato, à literalidade do que foi previsto na lei e no contrato. Durante a pandemia, a gente começou a avançar antes da pandemia com o uso de princípios, conceitos indeterminados, cláusulas abertas, para que a norma ela fosse mais elástica e mais adaptada a situações imprevisíveis. A pandemia ela transformou profundamente as bases, ela obrigou a gente a repensar o modo com o qual a gente lê o direito, até se sugeriu um dever de renegociação entre as partes, previamente à postulação judicial de revisão dos contratos. E a gente também tem enfrentado esse desafio de lidar com o imprevisível
por meio da mudança e da velocidade das transformações sociais que a gente tem com o mundo digital. O direito, a norma, ela não consegue acompanhar todas as profundas transformações que a sociedade digitalizada tem imposto a gente. A gente precisa pensar em formas de lidar com a velocidade das transformações sociais, adaptando a nossa legislação de uma forma que ela consiga ser elástica, aberta. A gente agora tem já o anteprojeto de reforma do nosso Código Civil, porque o nosso Código Civil de 2002 ele já incide sobre uma realidade totalmente distinta da qual ele foi previsto quando ele surgiu. E a gente vai, hoje, a professora doutora Cláudia Lima Marques vai falar um pouco sobre como essa regulamentação já na Europa, com o Digital Services Act, como que ele dialoga com esse anteprojeto, o que a gente pode aprender nessa visão de direito comparado para a nossa legislação crescer e fomentar de uma forma que seja, na medida do possível, que consiga fazer frente à velocidade das mudanças sociais. Eu vou passar a palavra à doutora Cláudia Lima Marques. Bem, muito obrigado, doutora Bruna, por essa belíssima introdução. Muito obrigado ao doutor Daniel e à querida professora Karina por este convite. É um prazer estar aqui, como foi dito, e eu vou tentar explicar onde estamos nessa adaptação ao mundo digital, através na verdade, a reforma do Código Civil é como a ponta do iceberg, né? Nós temos outros projetos também de adaptação do Código de Defesa do Consumidor, é o projeto 3514 de 2015. Nós temos um projeto que é o Marco Legal da Inteligência Artificial, que é o projeto 2338. E temos no topo, agora, de tudo, como se fosse a ponta de um iceberg, não é? A reforma do Código Civil, com um capítulo todo sobre o que eles chamam de direito digital e os ambientes digitais. A grande inspiração são as regras europeias. Por quê? Porque os Estados Unidos têm seguido algumas outras linhas, principalmente principiológicas, que também inspiram, nesse capítulo, o Brasil. Mas as regras mais concretas, né, e os alemães dizem, né, que o diabo se esconde nos detalhes. Então, realmente, como regular de forma útil para o mundo digital? Qual é o texto que a gente tem que se inspirar? E texto mesmo só tem na Europa. E o exemplo é o Digital Services Act. Existem duas diretivas de 2019, a 770 e a 771, que são muito importantes também. Essas são mais para o direito do consumidor. Então, eu vou querer explicar um pouco o direito do consumidor, mas já dentro do direito privado, porque essas divisões elas estão começando a se, vamos dizer assim, diminuir. Por quê? Qual é o grande mote? Eu acho que a professora Beata Kiesel foi muito feliz na sua exposição, e porque o grande mote é a vulnerabilidade das pessoas frente ao imprevisto, não é? O próprio contrato quebra, né? Com o mundo quebrando, vai quebrar o contrato também. Não tem como ficar íntegro, né? E no caso do mundo digital, é mais ou menos isso. Quebrou o normal da nossa proteção. Eu vou fazer como figura de linguagem de introdução esse copo aqui, ó, e vou dar o exemplo do direito do consumidor, não é? A água é um contrato, sei lá, compra e venda, prestação de serviço, ele é igual. Só que isso é um mundo digital, e esse aqui é um mundo físico. No mundo físico, eu entro na loja e saio, e eu não preciso deixar meus dados. Eles não sabem meu nome. Eu vou experimentar uma roupa, ninguém vai dizer, você não pode experimentar essa roupa, aí, que isso é um custo, que você não pode ter esse custo. Não. Agora, aqui, ó, tem alguém que desenhou esse algoritmo aqui, essa construção, esse design. Alguém fez isso. E fez assim, ó, desse jeito,
para subir aqui, para deixar meus dados todos. Eu sou consumidor. Aí o fornecedor. Quem é o fornecedor? É o cara que construiu isso aqui, a plataforma. Está vendo? Mas o fornecedor que eu vou contratar, ele vem aqui e me encontra. E aí nós vamos lá para dentro. Eu estou fazendo isso por quê? Porque aqui dentro, a minha liberdade, ó, não é como aqui. Ó. Aqui eu saio, eu entro, aqui é o mundo dele. Ele construiu. Ele pode me discriminar, ele pode me geolocalizar, ele pode fazer tudo o que ele quiser. É ele que é o chefe, o controlador, e não mais esse coitadinho aqui que está aqui, que é o distribuidor, né? O comerciante, sei lá quem, aquele antigo. Né? Então, veja, o Digital Services Act, que a professora ia falar, é sobre o intermediário. É esse cara aqui, ó, que construiu o algoritmo, né? A plataforma dele. Então, geralmente dizia assim, a plataforma é o linear, aqui assim, né? Faz um encontro entre o consumidor e o fornecedor. Então, é uma linha. É mentira. É um algoritmo enorme, mundial. Aqui eu estava vendo o Digital Services Act, eles examinaram 91 plataformas, e são todas, e são as mesmas daqui. Não tem nenhuma diferença entre a Europa e o Brasil. São iguaizinhas, gente, iguaizinhos. Então, veja, a nossa liberdade aqui, ó, tá, né? E ele pode me deixar cair, ele pode mudar as cláusulas. Vai no tempo, coisa no tempo aqui. Ó. No tempo aqui eu saio, eu vou embora, tchau. Aqui não, aqui eu tenho dependência tecnológica. Eu não consigo sair daqui. Se ele me tirar, eu até entro com uma ação para voltar para uma rede social, para um contrato bancário. Né? Se ele me tirar daqui, porque ele pode me tirar, né? Eu vou querer voltar para cá, para essa dependência tecnológica dele. Bem, então, eu preparei a palestra em duas partes. A primeira parte é os desafios, né? O que está mudando. E o problema da internet é que ela está num crescendo, assim, não é? Então, nós temos coisas antigas e coisas novas. E o Digital Services Act, essas diretivas são para as coisas novas. Só que o Brasil não conseguiu nem chegar na parte antiga, que é o projeto de lei 3514 de 2015, que era a diretiva de comércio eletrônico, que a gente chamava tudo isso de comércio eletrônico, até o nome está meio velhinho, né? Agora é a economia da plataforma, economia da assinatura digital, porque tudo é assinatura, tudo é streaming. Já não é mais contrato, sabe? Então, é assinatura, é no tempo, assim, tá? Então, essa fase antiga, o Brasil não tem lei para ela. E eles já estão aqui, assim, ó, no novo mundo. Então, a primeira parte é sobre esse momento da internet e esse novo momento. E a segunda parte é sobre o projeto de Código Civil, que eu trabalhei, né, tivemos a trabalhar com o ministro Salomão, que é aqui do Rio de Janeiro, faço uma homenagem ao presidente dessa comissão. Então, o Código Civil é a lei mais atualizada sobre proteção do consumidor digital. Tomara que seja aprovada, porque o projeto de lei 3514, que é baseado na diretiva de 2000, ele é bom, mas ele ficou no tempo, né, e não foi aprovado. E agora, 5 anos depois, mais de 5 anos, é 2015, então já faz mais de 5 anos, né? Ele ficou velho. Mas ele tem que ser aprovado, porque eles também não revogaram a diretiva do comércio eletrônico, eles melhoraram as coisas. É como se fosse construir uma escadinha, entendeu? A gente precisa do primeiro andar para subir no segundo andar, o segundo degrau da escada. Né? Bem, então, desculpe, estou falando demais, eu vou já passar para a parte inicial. Né? Quais eram os 3 fenômenos da primeira fase da internet, né? Do comércio eletrônico, do contratação à distância, que impactam no direito do consumidor, e eu vou apresentar no direito do consumidor, mas impactam no direito civil geral. O primeiro detalhe é a despersonalização,
Então, aquelas relações contratuais analógicas, né? Você conhecia o seu comerciante, né? Agora você não sabe exatamente quem é. Né, quem é o outro. Pode ser um intermediário, pode ser um agente de viagens, pode ser uma cidade no exterior, né, um hotel direto ou indireto. Então, essa despersonalização, essa robotização das coisas, né, é a primeira fase. Mas com a inteligência artificial, hoje, esse mundo ficou bem maior. Então, aqui vamos ver a primeira despersonalização e vamos dizer, esse grande intermediário, que são as plataformas. Então, o Digital Services Act e outras normas europeias, eles estão fazendo uma distinção de deveres. Todo mundo tem dever. Dever de cuidado, dever de informação, dever de acompanhamento para não ter riscos futuros, né, principalmente da inteligência artificial, também tem esse sistema. Eles têm um Act de inteligência artificial. Mas tem algumas plataformas que são muito dominantes. Então, tem aquele que é apenas o provedor de serviço, né, de conexão. Isso nós temos no marco legal da inteligência da internet, desculpe. Tem um que é só provedor, tem outro que é uma plataforma, mas tem as grandes plataformas. E essas grandes plataformas, elas têm mais um dever, que é o dever de, vamos dizer assim, acompanhamento dos que estão embaixo deles, porque eles também se organizaram de forma diferente, é o chamado marketplace, né? É como se fosse um shopping center digital. Tem a plataforma, que é o shopping center, o prédio, né? O algoritmo, e aí tem as lojinhas lá dentro, que são terceiros. Quem vai entrar em contato com o consumidor são as lojinhas, né? Então, deram um dever do controlador da plataforma, que é tudo online, né, das grandes plataformas, de controlar se o de baixo não é pirata, se ele existe, se ele não é fraudulento. Por quê? Porque nem os estados conseguem mais fazer isso, muito menos o consumidor, muito menos a Procuradoria, o Ministério Público, o PROCON. Ninguém mais consegue fazer isso. O único que vai conseguir é o cara que está... É o que está controlando mesmo, que ele pode fazer cair aquele fornecedor fraudulento, aquele fornecedor pirata que está trabalhando com conta crianças ou qualquer outro problema que ele fizer, né? Então, ele domina aquele momento, então ele tem um novo dever, que é o dever de acompanhar esses seus, vamos dizer, suas lojas do marketplace dele, né? Então, isso é uma criação muito interessante, isso não está em lugar nenhum, nem na reforma do Código Civil. Segundo momento foi a desmaterialização. Então, desmaterializou os contratos. Antes a gente tinha um contrato assinadinho e tal, cópia do contrato, entregava e tal. Isso dava uma segurança, a gente sabia com quem contratava e o que estava contratando, que era o contrato, né? Mesmo. E desmaterializou, mas desmaterializou ainda muito mais, não só o contrato, né, que agora já é só política das redes de comunidade, que são cláusulas que os alemães chamam de AGB, né, que são Allgemeine Geschäftsbedingungen, que são cláusulas que não estão no contrato em si, mas elas estão no mundo, assim, né. A gente conhece do estacionamento, aquela não me responsabilizo por nada, né, que essa não vale, é abusiva, mas tudo bem. Mas agora elas estão assim perdidas nas políticas e tem o contrato mesmo que diz que nada vale. Enfim, é um conjunto de coisas. O nosso artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor chama tudo isso de relação contratual, né? Bem, mas a desmaterialização foi tal que ela desmaterializou as garantias. E aí eu quero dar um exemplo. No Código de Defesa do Consumidor brasileiro, nós temos uma garantia que é a garantia de conformidade, né, de qualidade da coisa, artigo 18, por exemplo. E aí tem um vício, o vício da informação. Informar, né, dar uma forma, informa, né, colocar numa forma. Isso era materializar. Informação é um fazer, um serviço,
uma coisa assim que vai, né? E a gente dava uma forma e dizia, olha, se você não me deu a informação, se não está na embalagem, se o consumidor não ficou sabendo, então é viciado, não é conforme, não tem a qualidade adequada, etc. Tem um vício, né? Só que agora, qual é o vício? O vício é a não rapidez, a não capacidade de absorção, de, vamos dizer, de gravação, né, que a memória, aquilo, a minha nuvem, a capacidade desses celulares de trabalhar com tudo junto, né, uma interoperabilidade do software com o hardware, isso que é o problema de qualidade hoje. Então, desmaterializou até o que a gente espera daquilo e, portanto, o que é o adimplemento é o inadimplemento, né? É o vício, né? Como se fosse um edifício e tem a sombra, né? Então, tem o positivo, o que eu espero, o que eu sou obrigado, né, contratualmente, e tem a sombra, aquilo que não vai funcionar, né? E aí eu exijo. Só que isso tudo está muito desmaterializado agora nessa segunda fase, né? É uma espécie assim de funcionalidade conjunta. E ainda vem a inteligência artificial, novos problemas, né? Porque os dados das pessoas nesse mundo online, eles ficam com várias pessoas, com quem é o intermediário, né, que já pega os dados de início, e depois com o meu co-contratante, com os grupos econômicos que são representados nesse. E eles podem ser compartilhados, eles têm um valor per se, um valor em si. É o petróleo, né, desse século, né? Então, veja, a visita na loja ou no site já é um valor em si. Por isso que tem tanta fake news ou desinformação, porque o fato do consumidor ir lá para olhar aquela coisa que não é verdade, isso é um valor em si, porque pegam os dados do cara, isso aumenta a escala, ele vai ganhar mais, o influenciador vai ter mais dinheiro, porque fez uma fake news. Então, veja que esse mundo ele é muito difícil assim de manter rígido, né? De boa fé, aquelas coisas antigas assim. Então, é mais difícil. O professor Marcos Arns, né, falou muito bem em Porto Alegre, né, que existe uma vulnerabilidade digital, que é de todo mundo, inclusive dos empresários, né, não é só dos consumidores, né, mas dos consumidores fica claríssimo, né? O professor Hans Miklitz e colegas já tinham dito isso, né, que agora todos nós somos vulneráveis, digitalmente, vamos dizer assim, né, ou informacionalmente. Bem, e o terceiro fenômeno é a deslocalização. Antes, eu ia fisicamente num lugar, então eu estava localizada naquele lugar. O mundo digital ele é nacional e internacional. Agora, o problema das bets, né? As bets, todas elas estão em Malta. Não estão aqui no Rio de Janeiro. Aí, então, eles fazem propaganda assim, essa é a bet nacional. Mas será que está no Brasil mesmo? Não sei, né? Mas veja a internacionalidade das coisas, né? E, bom, bets é outro tema, não vou nem tocar, mas, enfim, é um mundo, né? Então, o digital, ele deslocaliza, mas quando ele localiza, é outro problema. Ele pode discriminar pela localização. Eu não vou porque isso aí é uma comunidade. Isso aí não é Leblon e Ipanema. Ele já sabe pelo telefone, pelo IP. Sabem que quando a gente compra passagens aéreas, se a gente compra de um computador a Apple, é mais caro do que se você compra de um computador Android, assim, um computador outra marca. Eles sabem quem está comprando. Impressionante tudo, né? Porque ele consegue reidentificar, rematerializar fake, assim, né? Ele consegue relocalizar e discriminar. Bem, então esses são os desafios agora realmente muito aumentados pela inteligência artificial. E com isso eu passo pela
a segunda parte, última da minha palestra. Acho que estou ainda no horário, que é o Código Civil. Nós temos um projeto de atualização, eu até trouxe aqui para vocês, o PL 3514. Ele já foi aprovado no Senado Federal, ele está na Câmara, foi aprovado sem nenhuma mudança. Ele atualiza o direito de arrependimento, por exemplo, que é muito importante atualizar o direito de arrependimento, né? Ele combate o assédio de consumo, a discriminação de consumo. Ele traz um novo direito de segurança e privacidade na comunicação, em qualquer meio eletrônico, preservada a confidencialidade das informações e dados prestados ou coletados. Então, ele faz um diálogo das fontes com a Lei Geral de Proteção de Dados, belíssimo, né? Realmente esse projeto ele tenta confirmar, identificar, reidentificar. Ele combate modifica, né? Combate o assédio de consumo, trazendo o chamado opt-in, que eu tenho que optar para ser perturbado, né? Perturbado, inclusive temos belíssimas coisas sobre a publicidade digital. A publicidade digital agora ela é dirigida, né? Então ela atrapalha muito. Eu estou pensando em ir a Gramado, falei Gramado, não sei quem está ouvindo, mas já aparece uma publicidade sobre Gramado. Né? Eu corro, e aí aqueles relógios lá conectados, aí me aparece uma publicidade sobre esse sapato de... Eu estou com um problema no joelho, o que me aparece de publicidade de cremes, de coisas assim, sabe? Eu não sei como é que eles sabem disso, eles sabem tudo sobre mim. O que eu comprei nas farmácias, o que eu, né, se eu precisei, eles sabem tudo. Eles me... Então, isso, pelo menos aqui, tá bem, e na LGPD está bem enfrentado. Mas o que enfrenta o Código Civil, o projeto que não tem número ainda? Então, eu peço desculpas, ele não foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente. Acho que está esperando o fim do mandato dele para apresentar, bem no final, em seu nome, o projeto de Código Civil. Então, ele não tem número. Ele é um projeto de juristas, vocês conseguem acessá-lo, eu testei agora, por essa ideia, a reforma do Código Civil, se consegue, inclusive, ver o PDF, o texto, ele tem vários capítulos, então não vou poder falar sobre todos eles. Mas ele enfrenta duas coisas, e dessas duas coisas eu vou falar uma, né? Ele enfrenta o ambiente digital, os smart contracts, os contratos inteligentes, a inteligência artificial. Então, é um capítulo chama Direito Digital. Então, tem os direitos de personalidade, tem o direito de esquecimento, que também é um problemaço para as crianças, né? Quando você era pequeno, você tinha ludopatia, você jogava no tigrinho, não sei o que lá. Depois ele é presidente da República, aquilo não é esquecido, gente. Qualquer escândalo vai ficar para sempre. Essa nova geração vai ser perseguida digital, vamos dizer assim, né? Então, tem que ter um direito de desidentificação, de semi-esquecimento das coisas, porque senão não vai dar, viu? Então, ele enfrenta muito bem esse problema dos direitos de personalidade. Mas eu fiz parte da subcomissão de contratos. Então, em homenagem à professora Karina Fritz, que é uma grande especialista em contratos, eu resolvi falar sobre essa parte, porque senão é um mundo, sabe? Não dá para falar sobre tudo. E também eu não quero defender tudo que está no Código Civil, eu vou defender a parte que eu fiz, né? Também é importante, a gente tem que escolher as nossas brigas, né? Porque tem outras que não precisa. É um projeto muito ousado, interessante, bonito, bem construído, dogmaticamente. Então, também tem muita gente que é contra, eu respeito todas as posições. Mas eu vou defender um capítulo que eu sugeri, que é o capítulo sobre contratos de prestação digital. Eu até escrevi aqui, porque o nome é difícil. Contrato de prestação digital de serviços ou de acesso aos seus conteúdos digitais. E aí eu vou fazer novamente um direito comparado com a Europa. A Europa, ela mudou a compra e venda. O professor Marcos Arns, desculpe lhe citar de novo, mas tem um belíssimo livro chamado A Nova Compra e Venda. Porque a nova compra e venda europeia das diretivas 770 e 771,
é uma compra e venda com serviço incluso. É uma compra e venda de serviço. E uma compra e venda de conteúdos digitais, de aplicativos, vamos dizer assim, que são coisas, né, mas são imateriais também. A nossa opção no Brasil, que foi apoiada pelo ministro Salomão, os colegas que lideraram esse movimento, e os dois relatores, o professor Dr. Flávio Tartucci e a professora doutora Rosa Neri, que foi a nossa revisora, e que eu faço uma homenagem. O vice-presidente é o ministro Belize, então, o ministro Salomão e o ministro Belize são os dois chefes, vamos dizer assim, e os dois relatores. A opção que a nossa comissão, eu sugeri, e a comissão apoiou também, a comissão de contratos, é uma outra solução, talvez interessante para os colegas alemães. Nós mudamos a prestação de serviços. Nós mudamos os que eles chamam service, né? E não a compra e venda. A compra e venda continua rígida, e a compra e venda no Brasil ela só protege vício oculto, aquela coisa muito difícil hoje. O que é oculto, né? Eu não sabia qual era o tamanho das coisas. Bom, eu não sabia qual era a memória do meu computador ou a memória do meu celular. Isso não estava dito? Claro que estava dito rapidamente ali, mas eu imaginava que aquilo seria mais rápido, mais eficiente, mais interoperativo, e depois a memória faz que não funcione, porque a memória é pequena em relação ao que eu preciso. Veja que é um vício oculto, não sei, né? Então, a compra e venda, para mudar a compra e venda, seria uma briga muito forte. Então, nós resolvemos mudar a prestação de serviço, locatio condutio, né? Coisa bem romana. O nosso Código de 16 foi reproduzido em 2002, só com 2 artigos diferentes que diziam que era subsidiário. É a locatio condutio romana bem direitinho, sabe? Chega até ter medo da escravidão no Brasil. Tanto que a nossa prestação de serviço com pessoa física ela é limitada a 4 anos de prestação de serviço, para não ser um contrato de escravidão. Olha como fala em analfabeto, né? É uma parte bem antiga do nosso Código Civil. E de 1900 foi elaborado por Clovis Bevilacqua em 1899. Então, 20, 30 anos depois do fim da escravidão. Então, não temos que ser críticos em relação a eles. E o Código Civil de 2002 reproduziu os mesmos artigos. E eles continuarão lá, porque eles são úteis, todo mundo tem jurisprudência, fica lá. Só muda esse negócio dos 4 anos, né, quando é pessoa jurídica, não vai ter limite para a prestação de serviço, e que hoje é muito normal com essa uberização, com essa flexibilização do trabalho, está cada vez mais importante essa antiga prestação de serviço, né? Então, o que nós mudamos? Nós mudamos esses serviços digitais, porque eles são realmente diferentes, gente. Então, rapidamente, eu vou mencionar quais são essas mudanças que estão no Digital Services Act. São praticamente inspirados, é um resumão da parte, vamos dizer, de cláusulas abusivas e de cuidados que se deve ter, segundo a Europa, né, no mundo digital. Então, o mais importante artigo é o 609A, que define o que são serviços digitais. Eu vou ter que ler aqui. Diz o seguinte: a prestação digital de serviço ou de acesso aos seus conteúdos digitais é composta por um conjunto de prestações de fazer, economicamente relevantes, que permitam ao usuário criar, tratar, armazenar ou ter acesso a dados em formato digital, assim como partilhar, efetivar mudanças, porque agora o consumidor faz criações dentro da internet, né? Ou qualquer outra interação com dados em formato digital
e no ambiente digital. Esses dados vão ser todos definidos no capítulo digital, no título Direito Digital. Define ambiente digital, define dado, define compartilhar, define tudo. Então, aqui nós só fizemos a definição do contrato. Então, uma prestação de serviço digital, mas no parágrafo único enfrenta o grande problema, e com isso eu vou terminando. O problema é a simbiose do dar e do fazer. O Código de 2002 e todos os códigos civis, fora talvez o alemão, que está mais bem atualizado, né? Eu acho que isso se agradece ao direito do consumidor, que está dentro do Código Civil alemão, né? Eles tratam os contratos de dar, a compra e venda, como os contratos mais importantes. Nós estudamos no direito os contratos mais importantes. E locação, fazeres, empreitada, até construção, né? São contratos menos importantes. Quando tem uma coisa, fica importante. Mas é só quando chega na coisa. O fazer mesmo é muito difícil. O Código de Defesa do Consumidor é a lei brasileira mais interessante, justamente porque o sistema serviço e produto é igual. Tem vício, tem fato, tem o mesmo nível de proteção. E agora isso vem para o Código Civil. Vem na parte de vícios, né? Mas vem na parte de publicidade, mas vem nesse capítulo. Então, qual é o problema agora? É que nós estamos vendendo produtos na chamada servicização, não é? Vendendo produtos nos streamings, no tempo. Então, os produtos estão disponíveis, livros, filmes, são produtos, são coisas, né? E materiais ou materiais. Mas eles estão no tempo e eles são por assinatura. E permitem uma execução imediata. Então, eu só sei que eu não paguei a Netflix quando a minha mãe liga. Ou as crianças ligam e dizem assim, olha, não está funcionando. Aí eu sei que eu não paguei. Aí eu vou ali e pago. Porque, pá, acabou. Ele domina totalmente. Ele não precisa de, vou para o judiciário, não, nada, paf, acabou, morreu. Aí eu pago, pluft, apareceu de novo. Então, veja, é produto? É produto. Mas está no streaming, está na assinatura. Os europeus têm um relatório agora que chama Fitness Checklist Report, né? Um negócio assim, que é maravilhoso. São 3 volumes, eu sugiro lerem, em que eles vão fazer uma avaliação de todas as suas leis sobre o mundo digital. Por isso que é fitness, como se fosse se tá ok, está efetivo, né? Então, ali eles falam sobre essa economia das plataformas e das assinaturas, porque não é mais o produto. E ainda a expectativa das pessoas, dos consumidores, né? Por isso esse capítulo especial. Que a expectativa não é que isso aqui é um produto. Isso aqui é um produto. Mas a minha expectativa é que ele funcione pelos serviços que vêm aqui, ó. E pelos streamings, por esses produtos que vão chegar e que vão ser acessíveis para mim se eu pagar esse streaming, né? Filmes, jornais, revistas. Então, a minha expectativa aqui, ela é de interoperabilidade, mas ela é de durabilidade e ainda de compatibilidade para uma funcionalidade conjunta da coisa com os fazeres. E as coisinhas que estão aqui, que são os apps, os aplicativos. Porque se tudo não funcionar, o que eu quero com isso aqui não vai funcionar. Então, esse capítulo ele faz essa junção de todas as coisas, ainda o prazo razoável, mudança das cláusulas. Há pouco uma rede social queria mudar a cláusula, né? Aí teve que o IDEC ir contra, a Procuradoria ir contra, todo mundo teve que ir contra. Por quê? Porque eles iam mudar tudo e a gente não podia fazer nada. Agora eles botaram até uma inteligência artificial aqui que eu não queria, mas não tem como. Sempre aparece a tal da inteligência artificial. Eu queria tirar, mas não tem como tirar. Então, veja, esse poder
no Digital Services Act, eles têm cláusulas que são proibidas, novas cláusulas são proibidas. Por quê? Porque eu estou na dependência tecnológica. E está indo, e quando ele quiser, ele me tira. E eu não tenho o que fazer. E a verdade é que ninguém no mundo tem nada mais o que fazer. Por isso que a gente tem que aprender com os outros. Muito obrigada. Gostaria de agradecer pela também brilhante exposição da professora doutora Cláudia Lima Marques. O momento da gente ter essas discussões e reflexões sobre como esse avanço da era digital tem um impacto profundo nos contratos é agora. Porque a gente vê um movimento dessa era digital, não sei se é até um exagero meu, de transformar o consumidor de um adquirente de produtos no produto em si. Nós nos tornamos o produto. Nossos dados, a gente não sabe o que é feito com ele. Código Civil. Bom dia a todos e todas, então. Muito obrigada, professor Antônio, por essa apresentação. Eu gostaria de começar agradecendo também ao convite do professor doutor Daniel Bucar e também agradecer a toda a comissão organizadora, né, professor Sérgio e a minha querida civilista, presidente do nosso instituto, professora Joiciane Bezerra de Menezes. Cumprimento também as demais integrantes da banca, a professora Ana Carla, e a mestra de todos nós, eu acredito, aqui, professora Heloísa Helena Barbosa, com quem eu tenho a imensa honra de compartilhar essa mesa. Então, professora, receba meu abraço. E também de ter, claro, né, na plateia, no auditório, a professora Maria Cristina Detico. Eu vou falar, então, sobre um tema um pouquinho tenso, eu diria, não sei se eu posso usar essa palavra. Me perdoem que eu não preparei uma apresentação, até porque eu achei que ela ficou um pouco difícil de eu colocar assim, em PowerPoint. Então, eu vou tentar falar em 20 minutos, deixa eu iniciar aqui, em 20 minutos, sobre o anteprojeto de reforma no aspecto da responsabilidade civil, que é um tema que também já vem sendo bastante tratado, bastante abordado, bastante analisado por sensacionais professores, doutrinadores. E aí eu gostaria só de indicar aqui algumas, até para quem eventualmente também quiser, os mais jovens, inclusive, assistir podcast, o podcast da ASP, que é o ASP Talk, com a professora Gisela Sampaio, que também vai estar aqui, acho que na parte da tarde ou amanhã, e o professor Rafael Petef, está absolutamente imperdível. Então, eles fazem uma análise sensacional e eu indico fortemente. A professora Judite Martins Costa também tem dado palestras do Brasil afora sobre o tema, enfim, e outros professores. O professor Rafael Branco Xavier, da mesma maneira. Então, eu vou tentar aqui, na verdade, até preparei aqui um escrito para não passar muito do tempo, apontar alguns aspectos que eu, na verdade, não vi ainda apontados, para evitar, inclusive, a repetição. Mas eu começo dizendo, e aí eu vou aproveitar o quanto examinou o professor Rafael Branco, numa palestra recentemente, que ele disse que ele contou 100 alterações no título da responsabilidade civil, que vai dos artigos 927 a 954, sendo que em todos os dispositivos da responsabilidade civil havia alguma coisa sendo alterada. Ao todo, seriam 11 novos artigos e 4 revogados. Então, é claro que os números não são suficientes para a gente falar, mas acho que alguma indicação eles nos dão de quão ampla vem sendo feita essa reforma, que, na verdade, não é uma reforma, acaba sendo um novo código. E, então, acho que a gente precisa ficar um pouco atento a isso. A comissão sustenta, por sua vez, que as jornadas de direito civil já mostrariam, pela profusão de enunciados decorrentes dela, a necessidade de uma ampla reforma. Mas eu também trago aqui a reflexão, enfim, ao conhecimento de alguns de vocês, o quanto disse o professor Rafael Petef, que nos lembrou, e, aliás, esse podcast, ele trouxe, né, num encontro, os professores Gisela e professor Rafael Petef, no outro encontro, ele trouxe também a comissão para explicar um pouco, né, enfim, de todo esse processo, do porquê, etc. Então, é muito importante a gente reafirmar que isso é parte da nossa democracia, afinal de contas, né, enfim, as opiniões em sentido contrário. Então, o professor Rafael Petef ele lembrava que, nas jornadas de 2002, que foi a primeira jornada, ainda sob a coordenação do ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, saudoso ministro, houve uma moção especial
ao título da responsabilidade civil naquela época. Então, há apenas 20 e pouquinhos anos, se a gente for pensar em termos de legislação, de aplicação, de consolidação de um instituto da importância da responsabilidade civil. Dizia assim a moção, eu vou ser textual: no que tange à responsabilidade civil, o novo Código representa, em geral, notável avanço, com progressos indiscutíveis, entendendo a comissão que não há necessidade de prorrogação da vacatio legis. E o professor Rafael Petef fazia trazia à tona essa lembrança, justamente porque, de alguma maneira, alguns membros da comissão têm dito frequentemente que esse é um código que já nasceu velho. E o professor Petef nos lembra. Bom, em 2002, ele era muito aplaudido nesse título, então a gente precisa pensar o quão velho realmente ele, né, estava naquele momento. E essas mesmas jornadas, elas saudavam a objetividade do código que recém entrava em vigor. É um fato que se pode perceber que essa mesma objetividade, pelo menos sob a minha perspectiva, ela não se encontra no trabalho de revisão e sistematização levado a efeito até o momento, e o trabalho de sistematização é extremamente árduo, porque você tem que sistematizar não só dentro do próprio código, mas com todo o nosso sistema normativo, afinal de contas, e também das convenções das quais o Brasil é parte, etc. Então, é todo um sistema que precisa ser pensado e sistematizado. Então, essa mesma objetividade a gente não vê, inclusive, por toda essa mudança que é feita, por todos esses acréscimos, muitos artigos com letra A, B, C, D, muito grandes, né, F, G, etc., muitos parágrafos. E depois eu vou dar um outro exemplo para demonstrar o quanto eu quero dizer aqui. Bom, então, e também, né, assim, uma certa escrita que a gente percebe de uma arquitetura mais doutrinária do que legislativa, beirando quase a intenção de completude, porque, né, acabam sendo dispositivos longos, muitos parágrafos, o que, sem dúvida nenhuma, seria um tremendo retrocesso, pensando no quanto a gente já evoluiu, né, nesse pensamento de termos um código tendendo à completude, diante de tudo que a gente acabou de ouvir da professora Detico aqui agora, e falando da importância dos princípios no nosso sistema. Então, só para iniciar um exemplo, e aproveitando ainda a referência à primeira jornada de Direito Civil, vamos ver o artigo 935. Eu sou professora de Responsabilidade Civil com uma grande paixão também pelo direito penal, né, e também professora de Direito do Consumidor. Então, o 935 é aquele dispositivo que trata da independência relativa entre as esferas civil e criminal, porque a gente sabe que o mesmo fato pode dar ensejo, né, responsabilidade nos dois âmbitos, e mais ainda o âmbito administrativo, inclusive. Nessas jornadas, o enunciado 45, ele fazia um pequeno adendo, né, um pequeno acréscimo ao 935 de uma só palavra. Então, dizia assim, né, o enunciado 45 em relação ao artigo 935. No caso do artigo 935, não mais se poderá questionar a existência do fato ou quem seja o seu autor, se essas questões se acharem categoricamente, essa é a palavra, categoricamente, decididas no juízo criminal. Porque o artigo 935, que hoje está no nosso Código Civil, que é o único dispositivo no Código Civil que faz essa relação entre as esferas civil e criminal, ele diz que a responsabilidade civil é independente da criminal, né, que é o princípio da independência, depois bota uma vírgula. Não se podendo mais questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Em aula, nós, professores de responsabilidade civil, explicamos o que significa decididas no juízo criminal, lembrando o princípio da presunção de inocência, a necessidade de trânsito em julgado, para a configuração dos elementos que relativizam essa independência entre as esferas civil e criminal, que são esses elementos, né, a existência do fato e a autoria. Bom, que não é, assim, me parece muito difícil de a gente explicar, né, em sala de aula, né, enfim, partindo do que eu acabei de dizer. Mas, no anteprojeto de reforma, a gente tem a manutenção do caput, sem o categoricamente sugerido, ou sem, né, qualquer menção à ideia de trânsito em julgado, porque a gente sabe que decidido na esfera criminal, o que seria, né, decidido, a gente sabe que é, na verdade, trânsito em julgado, considerando a presunção de inocência. Mas, enfim,
Então, seria trazer, como disseram na jornada, foi dito na primeira jornada de Direito Civil, colocar o categoricamente seria para dar uma segurança jurídica, porque é disso que a gente está falando. Mas o que a gente vê atualmente é a não existência, tá? Manutenção, perdão, do caput, e o acréscimo, nosso tempo voa, de 4 parágrafos. O primeiro diz o seguinte: a fixação na esfera penal de indenização mínima ao ofendido e à sua família não obsta a reparação civil integral dos lesados a ser fixada em processo autônomo, movido contra o condenado ou contra aqueles que civilmente responderem por seus atos. Desnecessário, no meu singelo modo de ver, porque a gente já tem o princípio da reparação integral dos danos no caput do artigo 944, né, que, infelizmente, também está sendo objeto de alteração, né, que simplesmente diz a indenização será medida pela extensão do dano, princípio da restituição in integro. Enfim, então, desnecessário, me parece, sob esse ponto de vista. E depois desnecessário também, porque o artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal já diz isso. Então, a gente precisa ler sistematicamente, né? Se o mesmo fato gerou responsabilidade civil e criminal, a gente precisa ver o que esses diplomas, né, dizem. E o 387.4 do CPC, se eu não me engano, uma reforma de 2008, acrescentou essa indenização mínima, como já está dito lá. Depois dispõe no parágrafo 2º, a sentença penal condenatória servirá para instruir pretensão cível de reparação integral dos danos contra o condenado e terceiros responsáveis, facultando-lhes a ampla defesa, sem que possam contrapor-se à existência do fato e de sua autoria, causas da pretensão indenizatória. Desnecessário, de novo. O princípio da ampla defesa e do contraditório já está na Constituição Federal, e se a gente chegou até aqui na responsabilidade civil ainda não compreendeu. Então, né, não parece que, assim, o que eu quero dizer é, quando se diz muito, acaba se perdendo o cerne daquilo que se quer dizer. A gente já há muito tempo, a minha dissertação foi em direito à informação, né, o dever de informar nas relações de consumo, e toda uma primeira parte eu escrevi sobre teoria da comunicação. Então, a gente também sabe da importância, né, do quanto se diz, mesmo em termos de quantidade, para que a gente possa chegar ao cerne daquilo que se quer transmitir. E segundo, então eu dizia, né, porque se houve o trânsito em julgado, já constitui título executivo judicial, está lá no Código de Processo Civil, no artigo 515, inciso 6º, que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, então eu vou executá-la diretamente. E terceiro, ainda desnecessário, no meu ponto de vista, porque mesmo que não tenha havido trânsito em julgado, é evidente que a sentença penal condenatória pode servir como prova documental no processo civil, e aí o julgador do processo civil vai examinar o quanto essa sentença, né, até porque a gente tem também o Instituto da Prova Emprestada e outras tantas coisas que a gente estuda no processo civil. Terceiro parágrafo, também desnecessário no meu ponto de vista. A sentença prolatada nos termos do inciso 4 do artigo 387, né, do Código de Processo Penal, tem eficácia civil contra o condenado para execução do valor indenizatório mínimo fixado no juízo criminal. Isso já foi dito. Então, um pouco da minha sensação, e aí, de novo, a gente tem insistido muito quando refere a isso, não é pessoal de maneira alguma, e, claro, é muito mais fácil a gente dizer quando está do lado de quem não elaborou, né, porque é muito mais fácil a gente fazer essa análise posterior. Mas, de modo algum, isso é uma crítica às pessoas que estão à frente desse trabalho, que é um trabalho árduo. E aqui eu faço só uma interrupção para saudar as queridas civilistas que chegaram, professora Thaís, professora Silvia Marzagão. Muito obrigada por essa impressão sobre a discussão e por mostrar a situação no Brasil. Eu gostaria de comentar que na Alemanha também existe resistência contra a doutrina sobre esses princípios, como a professora comentou, e a legislação na Alemanha precisou de muito tempo para reconhecer isso. Mais de 100 anos depois
ou quase 100 anos depois da Primeira Guerra, são coisas que foram codificadas muito tardiamente, muitas decisões foram tomadas muito tardiamente, esse reconhecimento é muito tardio. E a decisão agora, ou decisões resultadas depois, que são oriundas da Covid, estão sendo ainda discutidas, existem pontos críticos, existe uma... ou melhor, essa crítica fundamental já não é mais tão forte, mas se existe fundamentalmente dois aspectos. Um é, com certeza, a segurança dos contratos. Se você for muito generoso e alguma coisa, ou for muito além, alguma coisa que ameace a segurança do contrato. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é nos superestimar. Essa é uma narrativa que nós gostamos muito de nos ater a elas, para as nossas ações, queremos regular tudo, regular as partes, e uma contribuição para essa pergunta sobre a problemática da questão digital. Um problema que nós vemos em todos os países é que as regras tradicionais de compra, venda, não se adaptam atualmente aos contratos atuais que nos dão acesso a diferentes formatos. O que poderíamos fazer é fazer uma nova ordenação desses contratos, por exemplo, a transferência única de dados ou algo parecido. Nós queremos, por exemplo, queremos manter, por exemplo, o nosso aluguel, nós queremos manter as nossas outras relações contratuais. Existem coisas que atravessam várias sessões. Nada é 100% dogmático, sistemático, e tem que se respeitar esse processo histórico de como que os contratos mudaram, das coisas que fizeram esses contratos mudarem as relações contratuais. Bom, pessoal, pela questão do avanço do horário, a gente não vai, porque já vai ter que passar para o segundo painel. Pode... Já avança. Por conta da questão do horário, a gente vai ter que avançar para o segundo painel. Tenho certeza que a gente, se pudesse, gostaria de aproveitar a oportunidade para sanar muitas perguntas. Eu venho agradecer novamente. A gente teve o privilégio e a honra hoje de aprender muito com a fala da professora Cláudia e da professora Beata. E agora eu vou dar por encerrado o primeiro painel para a gente já passar para o segundo. E entregar... E agradecer também aos tradutores. A gente vai ter um pequeno coffee break. Muito obrigada. A gente vai agora entregar os certificados. A gente vai fazer um pequeno coffee break antes do segundo painel. Muito obrigada a todos.